Esse aqui é um pastor imparável, 3 meses sem ter o prédio ali, os irmãos frutificando, avançando, crescendo, e com certeza, assim, em tempos de crise, ele é imparável. Quando a crise passar, então, vai voar, né? Deus abençoe, foi muito bom, nós recebemos ele ano passado, e com certeza, ele tem muita propriedade e unção no assunto. Deus abençoe, viu? Glória a Deus, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, ó, o favor de Deus pode ser multiplicado na sua vida. É muito importante, meu irmão, que você entenda isso, que o favor de Deus, ele pode ser multiplicado na minha e na sua vida. Sabe, quando nós entendemos isso, que um crente, ele pode viver continuamente debaixo do favor de Deus e desfrutar da graça de Deus, multiplicando o seu favor, os seus dons em sua vida diariamente, dia após dia, nós nos tornamos pessoas imparáveis. Sabe, quando nós temos a revelação da palavra de Deus, quando nós temos a revelação que o favor de Deus pode ser multiplicado, nada pode nos parar. Sabe, como disse o pastor Ricardo agora há pouco, nós estávamos fazendo a conta, quinta-feira eu tive reunião com os pastores, e nós estávamos conversando, a nossa reunião terminou cedo, era 2 e pouco da manhã, na quinta-feira, e a gente estava conversando, fazendo as contas do ano, quanto tempo nós tivemos o nosso prédio aberto nesse ano. E aí eu não tinha parado para pensar quanto tempo nosso prédio tinha ficado aberto. E aí nós estávamos lá fazendo as contas, num ano de 12 meses, nós só pregamos 3 meses e meio, presencialmente. Só 3 meses e meio. Só que nesses 3 meses e meio que houve ministração presencial e o restante do tempo só online, por várias circunstâncias, primeiro por conta do Covid, depois o nosso prédio foi fechado pela prefeitura, porque a nossa igreja, pelo fato de ser uma igreja muito relevante na cidade, nós estamos numa cidade de 400 e tantos mil habitantes. A nossa é a única igreja que tem, num prédio só, mais de 1.200 membros. Então, você pega, com mais de 1.200 membros, é uma igreja que faz um barulho na cidade. Eu ouvi outro dia que todo o caso de coronavírus que está acontecendo na cidade é por conta da igreja videira de Diadema. Eu ouvi um absurdo desses dias que estava falando lá no posto de saúde, que é por conta das nossas células. E aí vieram me falar, pastor, você não está preocupado? Eu falei, estou nada, estou feliz pra caramba. Porque se a igreja está causando um rebuliço na cidade, o dia que eles vieram fechar o prédio, na verdade eles não vieram, né? Eu fiquei sabendo um pouco antes. Eu fiquei sabendo, ó, no primeiro momento você fica triste, mas no segundo momento eu falei, glória a Deus, porque nós estamos fazendo algo que está incomodando o inferno. Nós estamos fazendo algo que as pessoas estão ficando incomodadas. Mas nós vamos ajustar tudo, vai dar tudo certinho e deu. Nós vamos inaugurar o prédio amanhã. Em nome de Jesus, fazer a reinauguração. Na verdade, amanhã é só o primeiro culto. A reinauguração é depois do Holy Fest. Nós vamos fazer uma grande reinauguração. Eu faço questão de todos os supervisores estarem lá no dia da nossa reinauguração, que será num sábado. Já estou avisando, viu, Daniel? Num sábado. Então, até perdi o que eu ia falar. Lembrei. Então, nós, nesses meses que nós ficamos parados, nós vimos o favor de Deus ser multiplicado na vida da nossa igreja, na vida da nossa membresia, constantemente. Porque eu quero perguntar para você, qual igreja, vamos usar só o estado de São Paulo, no estado de São Paulo que fica fechado todo esse tempo e batiza mais de 700 pessoas num semestre. Eu não estou falando num ano, estou falando num semestre. Então, para que isso aconteça, não é só a cabeça do pastor ou do líder que está conduzindo aquelas pessoas que precisa mudar, mas é a cabeça de toda a membresia, é a cabeça de todo mundo que está envolvido na célula, é a cabeça de todos que estão envolvidos no corpo da igreja. Porque certamente, quando você tem a revelação disso, como diz o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, a graça e a paz sejam multiplicadas sobre você. Sabe, eu quero falar para você, você tem um ministério, o ministério que o Senhor te colocou, é o ministério de multiplicação, crescimento, de favor abundante do Senhor sobre a sua vida. Então você precisa ter isso claro na sua vida.
Porque quando você tem isso claro, a palavra de Deus, ela continua dizendo lá em 2 Pedro, que em pleno conhecimento de Deus e de Jesus, para você ter o favor de Deus multiplicado sobre você, você precisa ter o conhecimento daquilo que Deus te colocou e para aquilo que Deus te chamou e onde Ele te colocou. Quando você tem essa revelação, nada pode te parar. Sabe, então, o favor de Deus, irmão, você precisa entender que o favor de Deus já está sobre nós. E o favor de Deus já foi multiplicado sobre nós. Só basta nós tomarmos posse. Só basta nós termos a revelação disso. Sabe, então, a maneira que isso acontece na minha e na sua vida, a forma disso acontecer, você sabe que tudo que acontece na nossa vida tem uma forma, tem um jeito, tem um porquê, tem uma forma de ser conduzida, um caminho de ser seguido. Sabe, então a forma disso acontecer é cada dia mais conhecer o Deus Pai. Sabe, é importante que você entenda que Deus não é apenas Deus, Deus é o seu Deus Pai. Quando você tem a revelação de um Deus Pai, você sabe que nada pode te parar quando você sabe quem é o seu pai. Sabe, ontem os meus filhos passaram mal. Tiveram, acho que uma virose ou comeram alguma coisa que não fez bem. E aí de madrugada o pequeno levantou. Falam que é a minha Xerox aqui, é o pequenininho aqui, né? Fala que sou eu em miniatura, só falta pôr o óculos. E aí ele levantou de madrugada, foi na minha cama, minha esposa levantou. E aí ela disse assim, o que foi, Pedro? O que aconteceu? Eu estou querendo vomitar. Então vai lá, vamos lá, a mãe vai te levar no banheiro para você vomitar. Ela, não, eu quero o meu pai. Ele disse. Eu não estou desmerecendo aqui o trabalho da minha esposa, que é uma excelente mãe, é uma excelente mulher. Mas sabe o que acontece? Ele sabe o pai que tem. Então o pai que tem dá segurança para ele. O pai que ele tem sabe cuidar dele nos pequenos detalhes. E eu e você, quando nós tivermos a revelação completa do pai que nós temos, o nosso ministério será imparável. Aquilo que o Senhor tem colocado para que eu e você nós façamos será algo sobrenatural, que nós conquistaremos muito mais do que o meu e o seu olho consegue enxergar. Sabe, você precisa entender isso. Sabe, então, quanto mais conhecemos do seu amor, mais da sua obra, mais o favor é multiplicado. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim, quanto mais você conhecer do amor do Deus Pai, quanto mais você conhecer, mais do seu favor, mais da sua obra, o favor de Deus será multiplicado na sua vida. Sabe, então tem uma outra coisa que eu e você nós precisamos conquistar. Nós precisamos praticar na nossa vida. Você sabe que a vida de todo crente, todos os dias, é uma prática diária. Então eu e você, nós nunca, a não ser o dia que Jesus ele voltar, nós estivermos junto ao Pai, enquanto isso não acontecer, nós temos um aprendizado diário. Então todo dia nós devemos crescer naquilo que tem a ver com o Senhor. Na sua presença, no seu favor, na sua obra, no seu conhecimento. Então nunca nós vamos conhecer a totalidade da palavra de Deus, a não ser o dia que Jesus Cristo voltar. Porque o dia que ele voltar, vai se consumir, vai concretizar a sua palavra, está consumado. Então não tem nada mais para você aprender. Já aprendeu tudo, porque Jesus já te fez. Ali, quando você estiver lá, você será um vencedor, um ser perfeito, porque você foi morar com o Pai. Até então, eu e você, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Sabe, esses tempos atrás, eu ouvi um teólogo falando que ele conhece a palavra de Deus de cabo a rabo, pastor Ricardo Landim. Eu olhei, fiquei pensando aquilo, eu falei, esse cara deve ser bom mesmo. Deve ser o Pai, o Filho, o Espírito Santo e ele. Então não é mais a trindade, eu vou usar um termo aqui que não tem nada a ver, mas deve ser a quadrindade agora, porque ele deve fazer parte disso, porque ele conhece tudo. A única forma de nós conhecermos a palavra de Deus na sua totalidade é andando em unidade. Então eu conheço uma parte, o pastor conhece outra, o outro tem outra revelação, o outro tem outra, e aí sim nós conhecemos a totalidade da sua palavra. Então eu quero falar, todos os dias nós precisamos ter um aprendizado novo da sua palavra. Então, como eu disse para você, o favor de Deus está sobre nós. Então tem algo que nós precisamos ter a revelação da sua palavra. Mas tem uma outra coisa que eu e você nós precisamos ter para nos tornarmos uma igreja imparável. Para nos tornarmos uma igreja que conquista dia após dia.
Para nos tornarmos uma igreja que nada pode paralisar. Não é o fechamento de um prédio que vai paralisar. Não é uma doença do inferno que vai paralisar o crescimento da igreja. Não é uma dificuldade que vai paralisar o crescimento da igreja. O que eu e você nós precisamos ter é a paz que Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que a paz que excede todo o entendimento. Então não é o entendimento humano, mas é o do Senhor. Então eu e você, nós precisamos ter a paz de Deus, que é essencial para mim e para a sua vida. Quando nós fazemos a obra de Deus, na paz do nosso Senhor, eu quero falar para você, quem conduz, quem cuida, quem edifica, quem avança, quem dá o fruto, quem dá o crescimento é Ele. Porque eu estou confiante na sua paz. Sabe, os meus filhos, todo ano, a gente tem que fazer rematrícula na escola. Todo ano nós temos que comprar material escolar. Todo ano eu tenho que comprar uniforme porque eles comem uniforme, principalmente esse. O uniforme deles chega no final do ano, parece que foi pego na lata do lixo. Eu não sei como que uma criança consegue fazer buraco no joelho do uniforme. Buraco no traseiro aqui, ó, bem um buraco aqui, tudo furado. Eu falo, como que pode? A maior não, a maior é mais cuidadosa, a camiseta dela é bonitinha. Ele tem tinta na camiseta para tudo que é lado. Eu falo, Senhor, que dia que vai parar isso? Para ele pelo menos usar o uniforme de um ano para o outro. Pelo menos alguns, porque o dele não acontece. Mas eu quero falar para você, ele não está nem aí se eu vou ter dinheiro ou não para comprar o uniforme no começo do ano. Sabe por quê? Porque ele é filho. Ele não tem preocupação alguma. Deixa o pai dele cuidar das coisas que ele, a única preocupação dele que nem tem, que de vez em quando você tem que pegar a vara e descer no traseiro. Porque eu falo, você tem que estudar, cara. A vida não é feita só de futebol e karatê, não. Que agora o negócio dele, ele quer lutar karatê. Surgiu uma série aí na Netflix agora que eu falei, você está proibido de assistir qualquer série de luta. Porque eu não aguento mais, que é o dia inteiro assim, é o dia inteiro assim, e dá nas irmãs dele, bate no cachorro, bate na parede, tá assim em casa. Mas eu quero dizer para você, ele não tá nem aí. Você tem que estar aí sim, tá? Você precisa se preocupar sim. Mas ele não tá nem ligando. Porque ele sabe que no começo do ano eu vou ter que dar um jeito de comprar o material, o uniforme, eu vou ter que dar um jeito de colocar a comida no prato dele. Segunda-feira ele faz aniversário, dia 25 de janeiro. E aí ele fez assim, pai, esse ano aqui, como o meu aniversário, tá todo mundo viajando, a gente faz depois. Mas eu quero que você me leve para almoçar fora. Então eu quero ir no Madeiro, e eu quero comer um lanche do Madeiro, e nós vamos passear, depois você me compra um presente. Eu falei, você perguntou se eu tenho dinheiro? Você perguntou se a gente tem recurso para fazer isso para você? Porque ele não está nem aí. Ele não está nem preocupado com a 9 horas, a hora do Brasil, como dizia antigamente. Ele não está nem ligando se a água sobe, se a água desce. Ele só sabe que ele tem um pai que cuida dele, quer dar o melhor para ele. Então, se você tiver essa revelação, eu quero falar para você que você vai viver um ministério onde Deus não te chamou somente para viver o evangelho. E ter uma medida de favor. O anseio do Senhor é que eu e você, que o favor dele se multiplique sobre a nossa vida e que o favor seja abundante em todas as áreas dela. Sabe, todas as áreas da nossa vida, todas. Sabe, eu quero contar um testemunho para você, para que você entenda. Mas geralmente eu não gosto de contar testemunho que tem a ver com a minha situação financeira, algo assim. Eu não gosto de contar um testemunho que tem a ver com... Não que isso não tenha a ver com a obra de Deus, com o favor de Deus sobre nós. Mas sabe, esse ano nós trocamos os nossos filhos de escola. Então nós sempre tivemos o sonho de colocá-los numa escola que tem perto da nossa casa. E lá eu moro no Jabaquara, então ali é um conjunto de escolas, uma melhor que a outra. E aí nós sempre tivemos o sonho de colocar os nossos filhos num colégio ali no Jabaquara, onde é o melhor colégio da região, ali do Jabaquara, Conceição, São Judas, até a Vila Mariana. É um dos melhores colégios, se não for o melhor. E aí, alguns anos atrás, nós tínhamos ido nesse colégio, e é um colégio de freira. E é exatamente o que ele precisa. E aí há alguns anos atrás, nós fomos lá, e a hora que a irmã falou lá qual era o valor da mensalidade, eu falei para minha esposa, é totalmente fora da nossa realidade. Ela, não, vamos fazer uma proposta. Eu falei que eu faço uma proposta que ele me dê 50% de desconto. Mas nem os 50% de desconto vai caber no nosso orçamento. Então não tem como colocá-los nessa escola.
E aí passou alguns anos, coloquei na pior escola que tinha lá em Diadema, nós colocamos. Na pior. E foram 2 anos de sofrimento com essa escola. E aí, final do ano passado, nós decidimos, vamos voltar lá naquela escola, porque aí você vai descobrindo ao longo do tempo algumas coisas que Deus ele pode fazer, que aí você tem que abandonar a sua mentalidade humana, tem que pensar naquilo que Deus pensa. Falei, vamos lá, Deus pode fazer. E fomos lá aquele dia, eu e minha esposa. Falei, coloca a melhor roupa aí. Ela falou, não era melhor colocar a pior? E aí você vai com cara de coitada, e ela dá o jeito, falei, não, coloca uma roupa boa, eu vou colocar a roupa boa e nós vamos. Aí fomos lá na escola. Tomamos um chá de cadeira, porque a escola tem fila de aluno de espera para entrar. E aí nós, ali naquele lugar, sentados, daqui a pouco a mulher chamou, nós fomos conhecer a escola. E eu assim, moça, eu quero saber de valor. Eu não quero conhecer a escola. A escola eu já sei que é muito boa. Eu já sei que é uma escola, ela pratica bem o ensino americano, a forma de fazer, investe nas coisas, é bem copiando o ensino americano. E aí a mulher mostrando prédio, mostrando sala de robótica, sala de ciências, e mostra isso, mostra aquilo. E eu, que hora que nós vamos falar do dinheiro? E minha esposa assim, não, eu preciso saber da coisa, do pedagógico da escola. Eu falei, que pedagógico? Olha o tanto de coisa aqui de criança que foi aprovada no vestibular tal, na FUVEST, que foi... O pedagógico é bom. Eu quero saber do dinheiro. Aí fomos lá conversar. A mulher me dá o valor da mensalidade. Na hora, me deu uma vontade de ir no banheiro. Porque me deu uma cólica na hora, eu falei para ela assim, eu falei para você, o negócio não abaixa. Eles não vão baixar o valor, esse é o valor. E aí nós conversamos, tal. Ela falou, ó, cada irmão tem 10%. Então eu vou dar 10% para a sua filha maior e mais 10% para o pequeno, 20%. Já ajuda? Ajuda. Porque não fez nem cócega para mexer. E aí fomos embora, fomos falar na secretaria, a mulher veio dar o papel, já pensando que a gente ia fazer matrícula. E aí a minha esposa, lá na hora, ela é bem ousada, ela olha para a diretora lá do RH da secretaria e fala para ela, falou, mas não tem como melhorar essa mensalidade? E aí a mulher ficou nos olhando, aí minha esposa fez, porque nós somos pastores, falando que nós somos pastores num colégio católico. Você acha que a pessoa tem alguma coisa na cabeça? Não tem. Mas ainda bem que ela não tem, que isso nos ajudou. E ela, então nós somos pastores e nós precisamos e tal. E aí a mulher olhou para nós e fez assim, que legal, vocês são pastores. É isso que nós precisamos aqui nesse colégio. Aí eu me cresci, né? Falei, é verdade, eu sou pastor de uma grande igreja lá em Diadema. Ela já tinha aberto a porteira, agora a gente entra. Eu falei, sou pastor de uma grande igreja, tal. E ela falando. E eu falei, então nós precisamos disso, parceria com os pais que conhecem a palavra de Deus, independente das nossas do clero que nós temos e tal. Eu falei, é verdade, porque Jesus é o mesmo, nós somos irmãos em Cristo. Você não crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? E aí começou a conversa e ela fez assim, ó, não sou eu que estou te falando, mas manda uma proposta na internet, lá pelo site, que pelo site nós respondemos. Que aí nós vamos embora. Aí a minha esposa faz conta daqui, faz conta dali, se eu tirar do inglês, porque meus filhos faziam inglês, eu falei, eu vou tirar lá do CCAA, tiro de lá, porque o inglês da escola é muito forte, então eu não preciso de uma escola de inglês, então dá para fazer, puxa daqui, estica dali, falou, dá para chegar nesse valor aqui. Aí eu falei para ela, vamos mandar a proposta? Dá uma vergonha, mas como é pela internet, ela não está vendo minha cara, então vamos mandar. Mandei a proposta, a mulher me manda a proposta de volta. Falei para você que ela não ia aprovar? Ela me manda. Nós aceitamos a sua proposta, mas nós melhoramos a proposta um pouquinho. Porque assim, vocês estão pedindo, mas eu vou conceder mais 20% para a Ana e mais 10% para o Pedro. Então quer dizer que só de desconto normal, a minha filha tem 30 e o Pedro tem 20, fora o desconto que ela deu para chegar na mensalidade que nós podíamos pagar. Então eu falo para você, falei, esse é o favor de Deus multiplicado. Aí disse para minha esposa, a história não terminou. Falei, só que assim, mesmo ela tendo baixado todo esse valor, esse ano não tem viagem, não tem passeio em família, não tem como. E aí eles falam assim, pai, tá bom, já tendo estudo, né, tá legal. Eles fazem aquelas caras de coitado. E aí liga a minha cunhada, mora em Florianópolis, irmã da minha esposa. Assim, dá tchau. Esse negócio não vai pra internet não, né? Porque vai que ela veja isso daí, aí fica ruim. Eles dão um tchauzinho de mão fechada, assim. São muito bem de vida. Mas dão um tchauzinho de mão fechada. Aí ela liga e fala assim, esse ano eu quero que vocês venham para cá. Eu falei, eu também queria. Mas não vai dar, Laís, porque isso e aquilo, falamos. Falei, é o seguinte,
E se eu pagar toda a viagem de vocês e vocês não tiverem custo de nada? Falei, fica uma proposta interessante. Você me dá 5 segundos para pensar? Falei, eu vou. Falei para ela. Irmão, vamos viajar para Florianópolis, um dos melhores lugares do Brasil, com tudo pago, até lagosta eu comi. Até lagosta eu nunca tinha comido lagosta, irmão. Negócio é a mesma coisa com camarão, não tem nada de diferente. Gigante, mas valeu a experiência. Tivemos lá uma semana que fomos tratados que nem rei. Na casa dela, que diga-se de passagem, era uma bela, numa casa acordava, já tinha café da manhã pronto, a mesa estava colocada. Eu falei, nossa, nunca mais eu vou pro hotel, eu vou chamar vocês para ficar na casa. Muda de estado todo ano que fica melhor. Mas você percebe que Deus, quando Ele quer fazer, Ele quer multiplicar o seu favor, a sua abundância sobre nós, Ele faz. Porque Ele é Deus de milagre, Deus de poder, Ele é o Deus que faz exceder todas as coisas. Sabe, então, o favor é uma coisa importantíssima na minha e na nossa caminhada cristã, na minha e na sua caminhada cristã. Sabe, é Ele quem nos promove, é Ele quem nos faz. Eu vi agora há pouco o pastor Marcos Noé dizendo, eu era assim, eu tinha uma igreja assim, eu fazia isso, mas olha o que Deus tem feito. Deus tem feito porque Deus ama promover os seus filhos. Deus ama te levar para lugares maiores. Sabe, então, eu quero falar para você, um exemplo de tudo isso, quando nós vemos, é o exemplo de José. Sabe por quê? Porque José foi levantado o primeiro-ministro ali do Egito. Um cara que nem sabia o que era Egito. Ele foi vendido como escravo, mas depois de um tempo, ele foi colocado como primeiro-ministro. Você sabe o que é o primeiro-ministro? O primeiro-ministro é o que acontece na Inglaterra. Tem a rainha que não manda nada, todo mundo respeita, mas ela não manda nada. Mas quem manda é o primeiro-ministro. Na realidade, o dono do negócio, quem dá as ordens, é ele. Esse foi José. Foi dessa forma que ele foi colocado. Sabe, mas quanto tempo isso demorou para José ser levantado como primeiro-ministro por conta do favor de Deus? Nenhuma hora. Nenhuma hora ele ficou diante de Faraó e Faraó o levantou como primeiro-ministro daquele lugar. Então eu quero dizer para você, não importa quanto tempo de caminhada cristã você tem, se Deus resolver de levantar você, de colocar em lugares mais altos do que os seus olhos enxergam, eu quero falar, Ele vai fazer e ninguém vai te segurar. Ninguém vai te paralisar. Ninguém vai paralisar aquilo que Deus Ele quer fazer. E eu quero falar para você, a vontade de Deus é colocar a todos nós em lugares altos. Essa é a vontade de Deus. Sabe, então quando nós olhamos isso, nós vemos que a partir do momento que José foi colocado lá, ele exerceu uma liderança que foi proeminente naquela época. Ele salvou milhões e milhões de pessoas naquele lugar de morrer de fome. Sabe, ele mudou a história daquela nação. Sabe, ele teve reconhecimento. Sabe por quê? Porque ele tinha favor. Então você quer ter reconhecimento na obra de Deus sobre você? Desfrute do favor. Você quer viver coisas sobrenaturais? Desfrute do favor. Sabe, outro exemplo da palavra de Deus é uma mulher chamada Esther. Era uma judia, ninguém dava nada por ela. Teve que mudar o seu nome para não ser morta quando entrou no palácio. Mas sabe o que aconteceu? Se tornou a rainha. Já existia uma rainha, mas Deus moveu o pauzinho, porque o lugar era de Esther, não era de Vaste. Aí sabe o que Deus olhou para Vaste e fez? Vaste embora, mulher. Para colocar uma lá. Uma do povo dele, porque o favor de Deus estava sobre ela. Olha para quem está do seu lado, diga para o seu irmão, fala assim, o favor de Deus está diante de você. Sabe, quando você está debaixo do favor de Deus, quando nós estamos debaixo do favor de Deus, Deus realiza em 1 hora o que levaria anos para acontecer. Anos. Se Deus quiser fazer, Ele fará em 1 hora. Sabe, a chave você precisa ter uma chave. Eu não sou muito fã desse negócio, eu vou te dar uma chave agora. Mas o fato tem algumas chaves que eu e você, nós temos na nossa vida. E nós precisamos usar. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor ele tem a chave que ninguém tem. Ele abre porta que ninguém abre. Ele fecha a porta que ninguém consegue fechar, mas Ele fecha. Ele abre porta que ninguém consegue abrir, mas Ele abre. Então eu quero falar para você, existem algumas chaves. Assim como o Senhor disse para Davi.
a chave para mim e para você, para nós nunca nos esquecermos do favor de Deus, é nunca nos contentarmos com o favor que nós temos. Fala, pastor, mas que jargão é esse? Crentesco, que palavra motivacional de coaching. Falo para você, não é, porque eu nem de coaching gosto. Minha palavra, você tem que acreditar no que eu estou te falando. Mas é o que a palavra de Deus diz, sabe por quê? Porque nós nunca devemos nos contentar com o favor que nós temos, sabe por quê? Porque eu e você precisamos desejar cada dia ter mais. Porque se você contentar com o que você tem, você vai ficar paralisado e certamente virá outro e passará na sua frente. Outro conquistará o que você não conquistou, sabe por quê? Porque a obra de Deus é imparável. Se você não fizer, outro será colocado no seu lugar para fazer. Sabe, você não precisa de mais dinheiro para fazer a obra. Você não precisa de casar para fazer a obra. Você não precisa frutificar mais ou ganhar mais pessoas para fazer uma obra imparável. O que você precisa mais é de favor. Essas outras coisas são consequências. Sabe por quê? Porque o favor de Deus não é algo que nós merecemos, o favor é imerecido. E quando nós temos a revelação que o favor é imerecido, recebemos cada vez mais. Recebemos cada dia mais. Sabe, então, o grande problema da minha e da sua vida é que muitas vezes nós somos distraídos por verdades que não são verdades. Que as pessoas tentam colocar na nossa cabeça que o negócio é uma verdade, mas não é. Tenta colocar, fala, não, isso daqui é a verdade, nós precisamos acreditar, não existe. Isso não é a verdade, ficamos distraídos das verdades que as pessoas tentam colocar que é graça, mas não é. Não, eu tenho que trabalhar muito, porque se eu trabalhar muito eu serei recompensado. É exatamente o contrário. Eu não preciso fazer nada, porque o meu pai já fez por mim, ele já conquistou para mim, ele já pagou o preço para mim, ele já tomou o lugar de cruz no meu lugar, ele já fez o que eu deveria fazer. Sabe por quê? Porque ele é meu pai e o favor imerecido dele está sobre a minha vida. E nada, e ninguém pode tirar. Sabe, 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Ainda bem que as saibais e sejais confirmadas na presente verdade. Sabe, todos os dias você precisa conhecer a presente verdade do Senhor. Todos os dias você precisa declarar a presente verdade do Senhor. Sabe, a presente verdade do Senhor, a verdade que eu e você, nós temos hoje, é que nós fazemos parte da nova aliança. Então essa é a presente verdade. Sabe, então em cada tempo, em cada ano, existe uma verdade atual. Em cada tempo o Senhor nos dá uma verdade atual e eu quero mostrar para você. Sabe que essa verdade atual, ela é uma dispensação para cada época. Então quando o homem ele foi criado, ele foi colocado ali no jardim do Éden, Deus disse para o homem: de toda a árvore comerás livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Sabe, então porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Sabe, então aquilo ali naquele dia era o quê? Era uma verdade atual. Você não comer daquela árvore era uma verdade atual. Mas eu falo para você algo hoje. Existe uma árvore que eu e você, Deus mandou que nós não comêssemos hoje? Não existe, a verdade mudou, porque nós estamos em outro tempo. Sabe, os séculos passaram e nós chegamos até Moisés. Né? Então, com o povo de Deus lá diante do Sinai. Então, até então, antes de ter Moisés, do povo de Deus estabelecer algumas coisas com o povo, não era problema eles chegarem até o Sinai. Não tinha nenhum problema. Mas depois que Deus instituiu os 10 mandamentos, para que aquele povo não morresse e para que eles enxergassem que eles necessitavam do favor de Deus, porque eu quero falar para você, quando Deus deu os 10 mandamentos ali para aquele povo, aquilo ali era um símbolo de uma lei, mas Deus manifestava a sua graça diariamente sobre aquele povo, porque eu quero perguntar algo para você: quem é capaz de cumprir os 10 mandamentos ontem ou hoje? Ninguém. Então era para aquele povo, para que eles tivessem a mentalidade: Deus é santo e eu não valho nada. Deus é bom e eu não valho nada. Deus faz tudo e eu não sei fazer nada.
Mas aí Deus deu uma verdade para aquela época. Falou para eles, vocês não podem chegar até aqui. Então no monte vocês não podem tocar mais. Era uma verdade daquela época. Os 10 mandamentos eram uma verdade daquela época. Sabe, então, até um animal, qualquer animal que tocou com aquele povo. Sabe, então, tudo isso aconteceu por conta de uma soberba. Porque eles achavam que eles podiam cumprir os 10 mandamentos. Sabe, então a lei foi dada por meio de Moisés. Mas 1500 anos depois, a graça e a verdade, elas vieram sobre a minha e a sua vida. E por meio de Jesus Cristo, o Nazareno, Filho de Deus, hoje eu e você, nós vivemos a presente verdade, que é a nova aliança em Cristo Jesus. Sabe, então isso é o que eu e você, nós vivemos. Hebreus capítulo 8, verso 7 até o 12, diz o seguinte: se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas quando Deus viu que o seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o meu povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para a terra do Egito. E não permanecerão fiéis à minha aliança. Por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o meu povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e escreverei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e aos seus parentes, dizendo: não precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, e eu os perdoarei e sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia! Oh, aleluia! Sabe, o propósito de Deus, sabe, diz que a velha aliança tinha defeito. Quem está dizendo isso não sou eu. Pega um pedacinho de papel para mim, Daniel, por favor. Então não sou eu que estou dizendo, mas era o próprio Deus. Que a velha aliança havia defeitos. Ela tinha ali coisas que precisavam ser mudadas. Mas depois disso ele faz para nós uma nova aliança. Sabe, então, eu quero falar para você, ele muda as cláusulas do contrato, porque ele sabe todas as brechas da lei. Sabe, ele muda tudo aquilo que ele achava que precisaria mudar. Sabe por quê? Porque ele é Deus, ele é o juiz, ele é o advogado, é ele quem intercede por nós. Então ele faz aquilo que ele achar de direito. Esse é o Deus que nós servimos. E ele diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sabe, eu quero dizer para você, a parte minha e sua, a parte do homem, na nova aliança é crer. Sabe por quê? Porque o justo viverá pela fé. Aí você olha para você, mas você não vê justiça alguma. Mas a palavra de Deus, ela diz que o Senhor te justificou por meio da sua fé em Cristo Jesus. E a partir do momento que eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus, eu me tornei justo, porque Ele me fez justo. Ele quis me dar o título de justiça, porque é assim que a obra de Deus, ela se move. Sabe, então, eu quero falar, não viva um ministério de condenação. Sabe, a condenação que impede de você crer em Jesus. Por isso que eu e você, nós precisamos abandonar todo espírito de condenação. Sabe por quê? Ela nos impede de ter o favor multiplicado. Sabe, eu aprendi algo de uns anos para cá. Eu vejo, às vezes, quantas vezes eu não falei isso? De vendo pessoas chegando no meio do ano, no final do ano, indo viajar, e nós em casa. Esse foi o primeiro ano que eu não tive o dinheiro, o recurso suficiente para ir viajar, mas Deus quis que a gente fosse e Ele abençoou. Nós sempre tivemos. Nem que fosse para ir para um lugar perto, mas sempre curtimos. Mas houve um tempo na minha vida onde eu questionava: Deus, por que as pessoas fazem e eu não? Por que o meu irmão ali, ele frutifica? Por que ele tem um favor maior do que o meu?
Por que ele faz e eu não consigo fazer? Por que ele conquista e eu não consigo conquistar? Eu quero falar para você, isso se chama justiça própria. A justiça própria não é somente quando você acha que você é o cara. A justiça própria também é quando você acha que você não vale nada. E que Deus ama mais o seu irmão do que você. Sabe por quê? Porque isso vai impedir a multiplicação do favor sobre a sua vida. Eu quero falar para você que você não é o coitado. Você é filho de Deus, que na hora certa, o favor de Deus, ele será multiplicado sobre você. É só você crer. Então o grande problema aqui está onde? Na visão. Quando nós enxergamos, nós vivemos. Quando a nossa visão vai além, nós conquistamos. Quando a nossa visão ela vai além do natural e passamos a enxergar aquilo que é espiritual, certamente nós conquistamos aquilo que Deus ele tem. Sabe por quê? Porque Pedro diz que uma vez na presente verdade da graça de Deus, a graça de Deus ela pode ser o quê? Multiplicada em nós. Então olha de novo para o seu irmão, que eu quero que você de fato saia daqui marcado por isso. Fala para ele assim, o favor de Deus pode ser multiplicado sobre você. Eu quero te contar aqui, eu já estou indo para os finalmente, estou acabando. Sabe, tem um homem na palavra de Deus chamado Elias, que Elias, segundo a palavra de Deus, Elias, ele lembra quem? João Batista. Então, João Batista, Elias, era o João Batista da sua época. E Eliseu, ele tipifica quem? O próprio Cristo Jesus, ele é um tipo de Cristo. Então, o nome Eliseu, em hebraico, significa Elisha. Sabe o que é o significado de Elisha? Significa Deus é a salvação. Sabe, um sentido semelhante disso que eu e você nós conseguimos entender é que o nome de Jesus, o nome de Jesus é Jeová, que significa o quê? Salvação. Então é um tipo de Cristo. Então todos os milagres de Eliseu, exceto um milagre só, ele não foi o milagre da graça, apesar de viver no tempo da lei, um milagre só de Eliseu, exceto um, não expressou a graça de Deus. Assim como os milagres de Jesus, porque todos os milagres de Jesus expressaram a graça de Deus, mas só teve um que não expressou. O milagre ali da figueira, quando Jesus diz ali para aquela figueira, fala para ela ali que ela vai ser morta, que ela precisa ser cortada, somente aquilo é a lei. Porque Deus não corta ninguém da sua obra. Sabe, então ali, aquele era um milagre, todos os milagres foram feitos o milagre da graça. Mas nós vemos aqui por outro lado, que Elias, ele vem de um tempo de juízo. Então todas as coisas, os sinais, todas as palavras de Eliseu, era para quem? De Elias, era para trazer juízo para aquele povo. Então na primeira vez que Elias ele aparece, ele já decreta ali 3 anos de seca em todo Israel. Você quer palavra mais dura do que essa? Imagina eu chegar para você aqui agora e falar o seguinte, tem 3 anos que tudo que você plantar, você não vai colher nada. Quero falar, você vai viver dependendo de Deus em tudo. Deus vai mandar o passarinho para você matar e comer. Deus vai mandar um pedacinho de pão para você comer. Que profeta duro é esse? Esse era o profeta da época. No ministério dele, ele veio para trazer o quê? Juízo. Então Elias tipifica um juiz, enquanto Eliseu tipifica a própria graça do Senhor. Sabe, então, assim como João Batista, ele precedeu Jesus, Elias precedeu a Eliseu. Sabe, Elias viveu numa vida de isolamento, vestido com pele de camelo, comendo aquilo que os corvos traziam para ele comer. Viveu num tempo de cabelos longos. Eliseu não. Eliseu era um profeta acessível. Ele estava no meio do povo. Sabe, ele era dono de propriedade. Sabe, ele tinha boi para comer. Quando ele queria fazer um churrasco, era só matar um bicho e comer. Elias não. Ele tinha que depender daquilo que Deus trazia para ele. Sabe, então, ele viveu uma vida de isolamento, mas o outro não. Sabe, Eliseu, ele viveu o quê? Uma vida onde ele ministrava para viúvas, leprosos, para reis, para soldados. Elias não. Elias dava palavra para todo o povo.
Sabe, então, vocês devem estar perguntando aí no seu lugar, pastor, mas aonde está a porção dobrada que Eliseu, ele teve? Como ele conquistou essa porção dobrada? Sabe, Eliseu teve a sua porção dobrada. Porque hoje na nova aliança, nós podemos ter bênçãos e favor e unção dobrada. Sabe por quê? Porque 2 Reis, capítulo 2, verso 8, está aqui a chave daquilo que aconteceu na vida de Eliseu. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Eu quero falar, a chave aqui é pedir. Você tem pedido porção dobrada no seu ministério? Você tem pedido porção dobrada na sua rede? Você tem pedido porção dobrada na sua célula? Você tem pedido porção dobrada nos seus encontros? Você tem pedido porção dobrada nas suas finanças? Você tem pedido porção dobrada na sua casa? Você tem pedido porção dobrada na vida dos seus filhos? Você tem pedido porção dobrada na sua vida espiritual? Fala, Deus, eu quero mais, porque a tua palavra diz que eu posso ter mais, e o Senhor dá sem limites aos seus filhos, então eu quero mais. Sabe, aqui está a chave, pedir. Pede-me que eu te darei as nações por herança. É a palavra do Senhor sendo liberada sobre nós. Sabe, o pedido ali de Eliseu, eu quero ter porção dobrada. Sabe, então Elias fez 14 milagres, irmãos. Ao longo da sua vida, Elias, ele fez 14 milagres. Mas sabe quantos milagres Eliseu ele fez? 28 milagres, porque tudo que ele pediu, ele conquistou. Se ele tivesse falado para Deus, eu quero ter a porção tríplice, Deus teria dado para ele mais 14 milagres. Mas ele só pediu o dobro, e o dobro ele viveu, porque tudo que nós pedimos, Deus nos dará. Tudo. Sabe, irmãos, eu sou casado há 16 anos. E quando nós casamos, como quase todo casal, eu não tinha um couro para cair em cima. E aí nós casamos, eu e minha esposa, fomos morar num quarto cozinha, lá no Jaraguá. Então eu morava na Zona Norte, eu nasci no Jaraguá. Meu avô foi o primeiro morador do bairro do Jaraguá, na Zona Norte. E nós fomos morar lá numa casa que meu pai emprestou para que nós morássemos, e nós tínhamos um alvo. Falei para minha esposa, então nós vamos casar, 2 anos nós vamos ficar casados, depois de 2 anos nós vamos separar. Não era isso daí não. Depois de 2 anos nós vamos comprar a nossa casa e vamos ter um filho. Então esse era o nosso alvo. Mas nós tínhamos tanto anseio em fazer a obra de Deus e conquistar, conquistar coisas novas, em trabalhar para a obra de Deus. E nós trabalhávamos naquela época no Ministério Infantil. E a primeira célula de criança de São Paulo foi nossa, em São Paulo, na garagem, na casa que eu moro hoje. Primeira célula de criança. Eu e minha esposa, nós liderávamos. E aí, depois de 9 meses de casado, minha esposa engravida. O plano era 2. 9 meses ela engravida. E aí ela engravidou, e aí nós falamos, não dá para ficar 2 anos morando aqui, vamos ter que correr atrás do apartamento. Como? Não temos dinheiro, mas Deus vai fazer. Conquistamos nosso apartamento, 1 ano e 2 meses estávamos mudando da casa de onde meu pai havia emprestado. Mudamos para o nosso apartamento sem ter um móvel lá dentro, jogamos colchão no chão, falamos, vamos dormir. Porque glória a Deus que a gente tinha casa. A gente ficava na sala, irmãos, sem sofá, sem nada, mas era uma alegria ter sala, porque eu morava num quarto de cozinha. E a gente ficava que nem 2 tontos na sala, olhando a sala, assim, do apartamento, falando, nossa, hoje a gente tem uma sala. Vamos jantar na sala hoje? A gente fazia. Depois de um tempo compramos sofá, compramos estante, compramos televisão, colocamos tudo lá. Na televisão já tinha, era colocado no chão, num banquinho de madeira, que eu tenho esse banquinho até hoje, que a gente colocava a televisão. E aí nós moramos lá, tivemos um filho, tivemos 2 filhos. E aí, falei, 2 filhos dentro desse apartamento tá bom, mas eu não quero ter só 2 filhos. Eu quero ter mais, por mim eu tinha uns 10 filhos, irmão. Só não tive porque a barriga da minha mulher não aguentou. E ela já estava pedindo arrego, eu falei, então vamos parar por aqui. Falei, eu quero só ter mais um, deixa só ter mais um. Aí ela disse, mas e se eu morrer? Vamos ter só mais um, não vai matar não. Tô brincando, jamais colocaria a vida dela em risco. Mas pudemos ter mais um filho. A Rebequinha tem 4 anos, vai fazer 5 agora em fevereiro. E nós tivemos mais um.
E no dia que ela nasceu, a ficha caiu. Falou, não vamos colocar outro filho. Um apartamento de 65 metros quadrados, 2 dormitórios. Falei, não, vamos empilhar. Vamos fazer assim, realmente, eu mandei fazer os móveis do meu apartamento, era empilhado assim, um dormia em cima do outro, né, porque precisava ter lugar para fazer lição. Fizemos um malabarismo lá em casa para dar certo. E quando a gente passava nos lugares, a gente falava, poxa, eu queria ter uma casa desse tamanho, que tivesse uma garagem para eu colocar meu carro, para eu lavar o carro. Eu gosto muito de mexer em carro, lavar, limpar, desmontar, montar depois de novo. Parece tonto, sabe? Monta e desmonta. Aí eu tinha muita vontade de fazer isso. Queria ter uma casa. Aí ia ver o preço da casa, o apartamento valia 200 e tantos mil, mas a casa valia 600, 700. Aí, meu sogro sempre fazia, financia. Eu falei, São Paulo, como que eu financio 400 pau? O senhor tá maluco? Vou pagar quanto isso, em quanto tempo? Mas Deus resolveu de nos dar uma casa. Vamos fazer 5 meses que eu moro numa casa, que ela está avaliada a mais de 600 mil reais. Não devo R$1 dessa casa. É uma casa, irmãos, onde o meu quintal tem mais de 200 metros quadrados. Ao total, tem 240 metros quadrados de terreno, o lugar onde eu moro. Então, uma casa grande onde eu tenho garagem para 2 carros, onde eu monto e desmonto o meu carro lá a hora que eu quiser. Sabe, esse ano nós não pudemos passar a virada do ano na igreja e fazer a ceia que nós costumamos fazer todo ano. Mas sabe o que eu fiz? Peguei a liderança da igreja e falei, vai todo mundo passar a virada do ano, depois do culto da virada online, vai todo mundo lá para casa. Metemos um enceradão lá em cima, né, Daniel? Foi muito legal, tomamos chuva para colocar o encerado, fizemos. Tinha mais de 40 pessoas na minha casa, confortavelmente. Esse povo não ia embora. Eles foram até o dia 2, do dia 31 até o dia 2. Eu tive que mandar embora. Vamos, gente, embora, porque amanhã eu vou viajar, né? Cada um para sua casa, como diz, né, a palavra de Deus, né? Então, vão embora. Mas estava lá. Sabe por quê? Que nós hoje temos a casa sem colocar R$1 do bolso? Porque a porção dobrada que Deus havia dado para Elias foi a porção dobrada que eu também pedi. Quando eu olho para a vida dos meus pastores, eu vi tudo que Deus fez, o que eles eram, o que eles são hoje. Eu falo, Deus, eu quero ter tudo de dobro que eles têm. Sabe, tudo, o ministério, a finança, a família, eu quero ter tudo dobrado. Então, quando eu hoje olho o pastor Wilson hoje com 7 netos, eu falei, eita, minha família vai ser grande. Porque eu quero ter dobrado, então eu posso garantir para você que eu vou ter mais netos do que ele. Posso te garantir. Sabe, então, Elias, a palavra de Deus diz, então Elias tomou, então, a coisa diz aqui, o segundo ponto aqui, no capítulo 2, do verso 10 de 2 Reis, diz, então disse, coisa difícil me pedistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo ele andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo o separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou, Pai, meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Pegando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Então a primeira condição de Elias aqui foi que Eliseu o visse. O que os seus olhos têm enxergado hoje? Onde os seus olhos estão hoje? Seus olhos estão nas dificuldades que todos dizem que nós teremos? A dificuldade do coronavírus? Não, vai ser muito difícil agora nós batizarmos tantas pessoas, porque nós temos... não, sair de um alvo de 1.000 para 3.000 pessoas batizadas, o alvo dos 3K, no meio de uma pandemia é muito difícil. Eu quero perguntar para você, o que os seus olhos têm enxergado? O que a sua visão, até onde a sua visão tem alcançado? Porque quando nós alcançamos aquilo que Deus, Ele deseja que nós olhamos, nós não batizamos 3.000, nós batizamos 5, 6, 7.000, 10.000. Nem me lembro mais quantos batismos foram. 10.000 pessoas? 15.000 pessoas. De 3 foi para 15. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus. A primeira condição de Eliseu aqui foi ver Eliseu subindo. O que você tem enxergado nesse tempo? Sabe, quando Eliseu viu Elias subindo, o seu clamor foi, meu pai, meu pai. Lembra que eu comecei falando a palavra, dizendo para você que a grande revelação que eu e você nós precisamos ter
é que Deus, Ele é o Deus Pai da minha e da sua vida. E um Deus Pai não nega nada para o seu filho. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Sabe por quê? Gálatas capítulo 4, verso 6, a palavra do Senhor, ela diz: porque sois filhos, e Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Sabe, todas as vezes que a incredulidade ela bater a sua porta, sabe, todas as vezes que os seus olhos ficarem limitados em enxergar a grande obra que Deus tem para fazer na sua vida, faça como o autor de Gálatas está dizendo aqui: Abba, Pai, Paizinho querido, você é o meu Pai. E a tua palavra diz que nada vai me faltar. Sabe, então, eu quero dizer para você, o nome do Senhor Jesus veio revelar, que Ele veio revelar é o quê? É o Pai. Esta é a verdade atual desta época, que Deus é um Deus Pai. Sabe, então essa é a verdade que eu e você, nós temos diante de Deus. Sabe, esse foi o clamor da cruz ali de Jesus, para que hoje nós pudéssemos clamar: Pai, Pai. Se você vem diante de Deus falando Deus, não é de admirar que você ainda não teve a revelação do seu amor. Porque quando você tem a revelação do seu amor, você não chama mais de Deus, você o chama de Pai. Porque ele já passou da esfera de Deus, ele se tornou alguém muito maior. Sabe, ele se tornou alguém que hoje você tem intimidade. Sabe, então, libere a fé no seu coração. Sabe, mas quando você diz lá, quando você diz Pai, o Espírito Santo de Deus, ele te enche de fé e de amor. Ele te enche de certezas que ninguém pode te dar. Ele te enche de fé que ninguém pode te dar esse nível de fé. Sabe, aí você acaba desfrutando de todo o favor dobrado diante de Deus. Porque você teve a revelação que você tem um Pai muito próspero em todas as coisas. Você tem um Pai que deseja te abençoar em tudo que você fizer. Atos capítulo 20, verso 28, a palavra do Senhor diz: olhai, pois, vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de molestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, que Ele é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Sabe, somente a verdade atual, ela tem poder de nos edificar e de nos dar uma herança. Somente desfruta do favor, somente desfruta da herança quem tem o favor multiplicado na vida. Sabe, para edificar uma obra prevalecente no meio dos jovens, é necessário usar da herança. Sabe, eu quero falar para você, a casa onde eu moro hoje é uma casa que foi nos dada como herança. A minha esposa, ela tem uma irmã, e essa casa é a casa onde minha esposa nasceu, onde minha cunhada nasceu. Mas essa casa teria que ser dividida em duas. Uma parte para minha cunhada e uma parte para nós. Mas no dia que o meu sogro quis dar a casa para nós, ele foi conversar com a minha cunhada. Falou: é o seguinte, eu vou botar o Marcelo e a Vivian lá, vou dar de papel passado a casa para eles,
porque eu fiz um rolo com ele no apartamento, mas meu apartamento não valia nem um terço. Falou, ele vai me dar um apartamento, eu vou dar a casa para eles. E depois, Laís, eu acerto com você a parte que é sua da casa, porque meu sogro tem outras propriedades. E aí a minha cunhada fez, pai, eu nunca trabalhei para ter a sua herança. A herança ela tem que vir de graça, minha cunhada é crente. A minha cunhada ela disse, pai, eu não trabalhei para ganhar aquilo que o Senhor quer me dar. Então se eu não trabalhei, o que vier para mim é lucro. E aí nós estávamos agora na casa dela e eu disse para ela, falei, Laís, um dia eu quero te devolver tudo o que o seu pai fez por nós, um dia eu quero te pagar essa casa, dar a parte. Ela fez, jamais eu vou aceitar isso. Sabe por quê? Porque nós somos uma família. E tudo que é do meu pai é meu, é seu, é dos meus sobrinhos, tudo. Porque nós fazemos parte da mesma herança. E ela disse assim, passa logo essa casa para o seu nome. Por favor. Quanto custa para passar para o nome? Eu disse tanto. Ela falou, nós vamos dar um jeito, porque até a casa para o nome você vai ter que passar. Sabe o que é isso? É o favor dobrado. Sabe, então, se você quer edificar uma obra prevalecente no meio dos jovens, é necessário você usar da herança e ter o favor dobrado. Sabe, líderes com favor dobrado são líderes imparáveis. Sabe por quê? Eles se levantam como sacerdote todos os dias para destruir as obras do inferno. Eles conquistam e frutificam sem medida, porque agem como herdeiros. Quantos herdeiros de Cristo Jesus nós temos aqui? Levante sua mão bem alto. Sabe, a graça, ela sempre vai resultar em porção dobrada. Olha para quem está do seu lado. Fique em pé e olha para quem está do seu lado. Diga para ele, a graça sempre vai resultar em uma porção dobrada. Sabe, eu e você, nós não precisamos nos contentar com o que temos provado. Há muito favor para nós e para nossa disposição. Tudo dependerá da sua disposição, daquilo que você quer viver. Basta eu e você andarmos na luz da palavra de Deus. Sabe, eu quero fazer um apelo nesse começo de tarde. Mas preste atenção no apelo que eu quero fazer aqui.